Olá, pessoal! Estou hoje aqui para mais uma aula. Sejam muito bem-vindos. E a aula de hoje é sobre quais as desvantagens dos castigos. Por que os castigos não funcionam? Ou se funciona, é em curto prazo. Logo a criança repete o que fazia. Então, quando os pais não estabelecem regras, quando não têm autoridade sobre os filhos, desobediência, rebeldia, teimosia, quando muito frequentes, costumam estar ligados à falta de segurança e de diretrizes educacionais dos pais. Pais que não têm clareza dos seus objetivos ao educar costumam estabelecer regras segundo o seu estado de espírito do dia a dia, razão porque emitem ordens sem convicção e precisam repeti-las dezenas ou centenas de vezes. Afinal, há dias em que a regra vale e outros que não. São pais que agem pouco, mas falam e brigam muito. Não é de estranhar que, diante de um ambiente confuso, os filhos não sintam que regras e ordens são de fato para serem cumpridas. Eles acabam se tornando mais teimosos, mais inconformados e desafiadores ainda por cima. E assim, entre brigas e gritarias, vai se levando a vida, até que a situação incomode ao ponto de dar um ataque de nervos em um dos pais, para que se comece a colocar ordem na casa. A boa notícia é que, quando os pais conseguem perceber suas incongruências que não combinam e mudam de atitude, os filhos mudam também. Mas isso, gente, só funciona se a mudança for constante para poder virar hábito. Se não, cai naquela armadilha de altos e baixos. E não é isso que você quer, eu tenho toda certeza. Existem pessoas ainda hoje que dizem que seus filhos não obedecem de jeito nenhum e por isso batem ou castigam. Quais são as desvantagens realmente do castigo? Primeiro, não ensina a responsabilidade. Não adianta nada castigar a criança sem ela entender realmente o que está acontecendo. Ao contrário, deixa a criança mais ainda rebelde, mais arredia. Pode funcionar? Pode, é claro. Mas até quando? Até a criança crescer mais um pouquinho e se rebelar. Mas também tem gente que diz: "Ah, eu apanhei e nem por isso morri". É verdade, mas e as revoltas que geravam? A raiva, a ira? Porque você, como eu, apanhamos quando éramos crianças, mas nenhum de nós dizia: "Valeu, mãe, eu merecia apanhar". Ao contrário, gente, nós tínhamos raiva. Então, se hoje nós temos tantas informações, tantas formas de educar sabiamente, por que precisamos educar batendo ou castigando? Existem formas muito mais educativas para isso. Quando queremos que os filhos parem de desobedecer, não queremos só que eles obedeçam, não é isso. Queremos que sejam responsáveis. E como ensiná-los a serem? Como eu posso ensinar meu filho a ser responsável? Quando os filhos desobedecem a ordens que já se foi conversada, que já foi ensinada, que não podia. Aqui eu estou falando no caso de já se ter estabelecido regras e rotinas. Então você pode aplicar consequências ou perda de privilégios ou uma sanção, assim como queira chamar. Eu aplicava consequência ou perda de privilégios. E como isso funciona? Vou explicar. Se a criança está brincando e você falou que só passa para a próxima brincadeira se guardar os brinquedos primeiro e a criança passa por cima da regra e não está nem aí, também não vale falar, eu já mandei, eu já avisei e ficar feito uma desesperada. Não, isso não adianta nada. Muito menos dizer que não aguenta mais falar, que parece que está falando com as paredes. Não, gente, não faça isso. Olha, deixa eu falar. Não adianta nada, isso só dá certeza, mais ainda as crianças, que os pais não têm controle nenhum sobre eles, nem sobre situação. As regras têm que ser claras, ok? Não guardou os brinquedos, você pode dizer que é um privilégio ter brinquedos. Mas se a criança não guardar antes de ir à próxima brincadeira, vai perder privilégios. E quais são esses privilégios? Aí você vai decidir. Geralmente tirar da criança naquele dia, viu, gente? Algo que ela goste muito,
Como, por exemplo, você pode dizer, olha, não tem problema você deixar, eu arrumo. Só que hoje não tem programa favorito de TV para você. Eu fazia assim, por quê? Criança gosta de brincar, mas não quer arrumar. E se todas as vezes nós arrumarmos, quando as crianças vão ser responsáveis? Quando estiver adolescente? Não se engane, quanto menor eles forem, melhor o aprendizado. Só assim vira hábito. E isso você pode fazer com qualquer coisa, em qualquer situação. Mas você precisa avisar antes. Eu fiz assim antes de começar a usar essa técnica. Eu reuni meus 2 filhos e falei para eles: olhem, crianças, a partir de hoje, mamãe não vai mais ficar insistindo para vocês guardarem brinquedos. Eu fiz uma lista do que eu reclamava com eles, o que eu reclamava sem parar. E disse para eles que estava tudo bem se eles não fizessem o que lhe era pedido para obedecer. E falei que perderiam privilégios. E falei o que eram os privilégios. No início eles vão barganhar, depois entendem. Só não pode dizer, você não vai assistir TV durante uma semana, porque fica sem sentido. Você pode tirar o jogo preferido daquele dia, o programa preferido naquele dia. Gente, dificilmente você terá problemas com muita frequência, porque funciona. Também não precisa trocar palmadas e castigos por gritos, porque aí a casa vira uma zorra. Gente, a calma diz que você está no controle. Se você precisa de um tempo para respirar, sai, respira, se acalma e volta. Só nunca faz cara de que não suporta mais. A criança vai chamar mais atenção ainda, e aí pode ser com choros, com chiliques, com pitis. Então, mesmo perdendo privilégio, se a criança chora, você pode redirecioná-la para um comportamento melhor. Eu comecei a usar perda de privilégios e ganho de privilégios com a minha filha, ela tinha 4 anos e deu certo. Ela entendia tudo. Por quê? Porque gera responsabilidade na criança. Tratar bem a criança em qualquer situação não quer dizer que você é permissiva. Muitas vezes pensamos que para a criança nos obedecer, precisamos falar aborrecidos. Não, não precisamos. Precisamos ser firmes e claros para a criança entender exatamente o que você quer. Quanto mais cedo você implantar as rotinas e regras, mais fáceis serão para cumpri-las. Mas se já está tudo bagunçado, não é tão fácil se tivesse agido antes, porque as relações já estão contaminadas pela incoerência e pela insegurança e pela inconstância. A reversão do processo pode ser mais lenta, proporcional ao período em que a falta de limites e a incoerência predominaram, mas ainda assim as chances de sucesso no restabelecimento da autoridade é muito grande. Mas atenção, se a cada vez que seus filhos insistirem ou tiverem algum piti, houver desistência e os pais voltarem ao sistema antigo, o processo pode desafinar de vez. Se os filhos insistirem em não aceitar as regras mínimas de convivência saudável, então a perda de privilégios deve entrar em ação. Nunca gritarias ou agressões físicas, ok? Só que para funcionar como queremos, quando a perda de privilégio for estabelecida, deve ser aplicada e cumprida, ainda que o filho peça desculpas ou diga que se arrependeu. Perdoar a atitude incorreta é válido, mas já que ele não cumpriu o combinado, tem que ser aplicado. Se você prometeu e não aplicar, você perde a autoridade e fica claro a inconstância que você tem. É por isso que há desvantagens nos castigos. Os castigos são voltados sempre para os sintomas e não para a causa dos problemas. Impedem a criança de encarar as consequências dos seus atos e a afastam do sentimento de responsabilidade. As emoções causadas pelo castigo estimulam o circuito de estresse e impedem que a criança reflita sobre o que fez. Castigos só ensinam medo e não a responsabilidade e autodisciplina. Os pais castigam porque não estão dando conta ou porque estão se sentindo impotentes. Crianças precisam ter algumas certezas para crescerem saudáveis, e uma delas é de que os seus pais agem de determinada maneira porque sabem aonde querem chegar, ok?
É isso aí. Por isso que há desvantagens em castigos. A criança se rebela. A própria palavra castigo soa como punição. Quando você faz combinados com a criança do que é permitido fazer e o que não é, fica mais fácil aplicar perda ou ganho de privilégio. Uma criança sem limites é uma criança insegura. É isso aí, gente. Reflitam um pouquinho sobre as desvantagens do castigo e estabeleça o mais rápido possível uma rotina coerente, ok? Então, até a próxima aula.